pegar a sua Bíblia e considerarmos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 17 de Lucas. Quero ministrar uma palavra para os nossos corações nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, o versículo de número 6. Lucas 17, 6. E enquanto você se prepara aí, eu quero orar com você. Quero pedir que o Espírito Santo venha nesse momento acalmar a nossa alma. Enquanto ouvimos, através desse fundo musical, Deus ministrando a nossa alma, através da letra que nós conhecemos, que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Diante de qualquer situação que você esteja aí vivendo, Ele é Deus. Ele é Deus. Pai, em nome de Jesus, invocamos o Teu nome nessa noite mais uma vez, Pai. Queremos sentir mais a Tua presença. Queremos que o Teu Espírito Santo toque em cada um de nós nesse momento. Queremos que a nossa alma seja tocada, que os nossos corações estejam como uma boa terra, preparada. Que nós possamos não economizar a nossa adoração, que nós possamos erguer a nossa voz, que nós possamos abrir os nossos lábios e Te adorar, e Te adorar, e Te adorar, glorificar o Teu santo nome. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, assim como Tu és bem-vindo em cada lar que nessa hora, Senhor, se reúne para celebrar, para Te adorar, para Te glorificar, porque nós estamos acostumados a nos reunirmos no domingo, para juntos celebrarmos ao Senhor, e não será diferente hoje. Estamos celebrando ao Senhor, nosso Deus, o nosso Papai, de modo, Senhor, que não importa se nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas cada um no seu ambiente, já sentimos a Tua presença. Então vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, porque nós queremos Te celebrar, queremos adorar o Teu nome, queremos glorificar o Teu nome, queremos dizer que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que a nossa alma se alegra em Ti, Papai, o nosso coração se alegra em Ti, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado, vem sobre nós. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Lucas 17, quero considerar o verso de número 6, pelo que está escrito assim: Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amém? É interessante que esse texto que nós acabamos de considerar, é fato que ele se refere à fé. É um texto que tem como tema a fé, gira em torno desse elemento chamado fé. Um dos principais temas, ou um dos mais significativos temas das Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, mas precisamente nós vamos identificar no ministério de Jesus a importância desse tema, e o quanto ele estava intrínseco na vida ministerial de Jesus, em face do contato e confronto que ele tivera com as pessoas nas quais no seu caminho ele se deparara. E diante disso a gente começa a prestar atenção nesse assunto tão fundamental, tão importante, e que Jesus utiliza de elementos tão aparentemente insignificantes ao olhar humano para dele fazer uso. Mas ainda falando da fé como sendo um tema principal nos dias de Jesus, e digo que ele não é menos importante nos nossos dias. É claro que, ainda embora a nossa realidade ela fala um pouco diferente, porque nós estamos sendo confrontados todos os dias com situações contraditórias a esse elemento chamado fé, por conta do avanço científico, por conta das grandes realizações que os homens têm proposto.
tendo em vista que cada vez mais, tudo tem se revelado dentro de um domínio, os homens têm dominado máquinas, a ciência tem evoluído cada vez mais, e diante desses elementos e realizações, vai dando a impressão de que a fé é só um detalhe, se torna um elemento supérfluo, sem importância, porque quanto mais o mundo avança para tamanhas descobertas, em que os homens vão fazendo, em que os homens vão se apresentando ao mundo como grandes inventores, realizadores de grandes feitos, os homens vão se tornando protagonistas de fatos importantes na história da humanidade. É nesse confronto de realidade que a gente para um pouco e pergunta: e a fé, o que se tem feito dela? Porque falar de fé nesse cenário de realidade parece ser algo tão estranho, porque é um elemento cada vez mais distante das pessoas. Os homens ensinam, o ser humano vai muito mais colocando toda a sua confiança no seu potencial, nas suas realizações, nas suas possibilidades. Cada vez mais nós vemos Deus sendo confrontado nas realizações humanas, de modo sutil, ou às vezes de modo escrachado. Os elementos que são usados no mundo para transmitir informações, ou mesmo para apresentar, mesmo que de modo fictício, através de filmes ou qualquer outro meio de divulgação de feitos, nós identificamos com o ser humano diminuindo Deus, diminuindo a fé, e colocando cada vez mais as realizações humanas num nível de destaque, como se Deus estivesse, do ponto de vista dos homens, perdendo seu espaço na história. E é claro que tudo isso é uma ilusão, porque quando eu disse que esse tema é um dos principais, demonstrado por Jesus, é um dos principais temas dito nas Escrituras, os Evangelhos apontam, nós vamos ouvir incansavelmente Jesus falando sobre o assunto, nós vamos ouvir diariamente, de modo tão real, coisas acontecendo também no mundo, onde não se pode destacar, ou melhor, ignorar, rejeitar a presença do Deus vivo, a ação de Deus por meio da fé. Mas o texto que eu estou lendo aqui é um texto que ele vai estar presente nos outros evangelhos, em outros contextos, mas sempre levando para a mesma questão da possibilidade da fé como um elemento fundamental nas realizações, nas aquisições, na relação homem-Deus. E por um momento ou por outro, nós vamos ficar pensando que um texto como esse aqui, verso 6 do livro de Lucas: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente ou de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranca-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Ao ler esse texto, e ao ouvir Jesus dizendo para os discípulos no Mateus 17, quando Mateus 17 mesmo, Mateus 17, a partir do verso número 14, mas lá pelo 20 ele fala para os discípulos que a fé deles era pequena, diante da circunstância de que um homem traz um filho doente na presença dos discípulos, 9 deles, porque 3 estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração, e pede para eles dar uma solução para o filho que era lunático, ora caía no fogo, ora caía na água. Era um jovem que desde a sua infância, desde criança, tem problemas que não são solucionados nos dias pela medicina, e identificado por uma possessão maligna. E os discípulos tentam ajudar aquele pai, mas não conseguem, e eles chegam diante de Jesus e perguntam: mestre, por que
que nós não conseguimos ter êxito nessa situação, nesse caso. Jesus fala assim: olha, que a fé de vocês está muito pequena. Um pouco antes ele repreende, ele fala: ó, geração de incrédulos, até quando eu vou ter que suportar isso? E aí a gente começa a pensar assim: Jesus estava medindo a fé daqueles discípulos. Jesus aqui está medindo a fé quando ele compara um grão de mostarda. Será que ele está tratando dessa questão de fé como uma questão de tamanho, para medir? Será que a intenção de Jesus é essa? Ou nós estamos diante de um texto que vem mostrar para nós que ele quer nos despertar para uma atenção maior à sua palavra, às suas considerações, e procurarmos identificar qual era a real intenção de Jesus? Porque quando nós lemos um texto desse, nós somos tomados por emoções e começa a invadir nosso coração o pensamento de que isso não é possível. Como que eu vou dizer para um monte, transporta-te daqui no mar? Vou dizer para uma árvore, te lança, te precipita ao mar, por meio da palavra, por meio de um elemento que Jesus diz: olha, se você falar para ela vai se lançar. Dá a impressão que isso aqui é um absurdo, é até uma brincadeira. Porque nem mesmo eu vi Jesus fazer isso, né? Não que ele não pudesse, mas eu não vi Jesus ficar falando assim: monte, te lança-te ali no mar. Não, nem Jesus fez isso. Ele vem explicar para nós, ou ele vem nos despertar para uma outra intenção. A intenção de que ele não está buscando aqui medir a fé. Porque se ele estivesse tentando dizer isso, quando nós ouvimos essas palavras, falando dessa questão de tamanho, e logo nós ficamos pensando, então, qual que é a sensação que eu tenho ao ouvir isso? É de fraqueza. Somos tomados, invade o nosso coração uma sensação de fraqueza. Porque nós estamos convictos de que literalmente não há possibilidade de dizer para um monte: transporta-te aqui, daqui para lá. Ou para uma árvore: olha, sai daí, se lança daí, seja removida daí para um outro lado. Porque nós estamos diante de um texto que, se nós olharmos com esse pensamento de que o que Jesus está falando é de modo literal, logo nós somos invadidos por uma sensação de fraqueza, de fracasso. E essa é a razão porque muitas pessoas, às vezes, ao interpretar de modo equivocado o que Jesus fala, elas são tomadas por um sentimento de desistência, por um sentimento de fraqueza. Porque ela diz: na minha vida essas coisas não estão acontecendo, porque eu tenho dito para tanta coisa acontecer, ela não tem acontecido. Quanto mais dizer para um monte: transporta-te daqui para lá, árvore, se lança daí para lá, para o mar, e nada disso acontece. E de repente a gente começa a pensar assim: então o que de fato Jesus está querendo falar para nós não é do tamanho realmente de uma fé, porque nós somos tomados muitas das vezes pelo pensamento de que algumas pessoas seja do nosso conhecimento, do nosso convívio, ou de alguma coisa que nós tenhamos lido, seja em livros à parte das escrituras ou na própria escritura, ficamos um pouco às vezes deprimidos por achar que nós não temos fé, ou de que a nossa fé é insignificante demais. Porque nós começamos a medir o que muitos falam, o que muitos professam, e aí você fala assim: mas na minha vida não está acontecendo nada disso. Vez por outras nós ouvimos pessoas contando, falando de testemunhos, que aí você fala assim: meu Deus, por que na minha vida não acontece isso? E aí a gente começa a ficar desanimado. E quando lemos um texto que Jesus fala para nós, temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque ao termos essa fé, vamos dizer para uma amoreira, ela vai se precipitar no mar, e aí a gente fala assim: então eu não estou pronto ainda para seguir Jesus, porque eu não tenho fé para nada disso. Eu tenho visto que coisas muito menores não têm acontecido, quanto mais dizer para um monte, dizer para uma árvore. E aí a gente vai ficando meio abatido, porque nós não conseguimos alcançar uma performance que muitos têm tido. Às vezes nós escutamos pessoas falando de Jesus,
E a gente fica abatido porque a gente não consegue falar como elas falam de Jesus. Às vezes nós encontramos pessoas tendo uma desenvoltura no mundo espiritual e ficamos abatidos porque achamos que somos insignificantes. Nós somos tendenciosos a medir os nossos feitos, a nossa vida com a de outros. A gente começa a olhar para a grama dos outros e achamos que ela sempre é mais verde do que a nossa. Nós temos uma tendência muito grande de nos colocarmos em condição ou em situação de comparações. E quando isso acontece, quase sempre a gente é afetado por um sentimento de tristeza. Porque achamos que as coisas têm que acontecer como acontece na vida de outros. E a gente esquece que a experiência com Deus, ela não é uma história única, exclusiva, ou melhor, como sendo uma prerrogativa de todas as pessoas acontecer de modo idêntico. A nossa responsabilidade diante de Deus, como cristão, é de servi-lo. E no caminho, coisas vão acontecendo, e nós vamos descobrindo que quando Jesus ele utiliza um elemento tão pequeno, que é o grão de mostarda. Ainda há poucos dias eu pregava sobre ele em um outro texto, onde que Jesus fala que o reino de Deus é comparado ao grão de mostarda, e ele quis fazer uma outra comparação, mas ele utiliza de novo o grão de mostarda. Mas hoje ele está usando a mostarda de novo como um elemento de simbologia, como um elemento de paralelismo, para que nós possamos entender, e nós entendemos que quando ele fala isso, ele está se referindo ao menor grão que existia na sua época, com uma espessura tão pequena, menos de 1 milímetro. E aí a gente fala assim, então, ele compara a nossa fé, ele vem dizer que nós precisamos ter uma fé, que ela não precisa ser uma fé, uma super fé, porque nós começamos a medir, e começamos a pensar que existem super fé, que tem um monte de gente aí que são super crentes, são super, e eles também têm uma super fé. E aí a gente olha para a nossa e a gente fala, eu não tenho quase fé então, comparado a essa. E é por conta disso que a gente se depara com muitas pessoas desistindo de Deus, por interpretar às vezes de modo tão equivocado um texto ou uma situação pessoal. E logo o pensamento que vem é o do abandono, mas o que Jesus estava dizendo também, quando ele compara as características de um grão de mostarda, com menos de 1 milímetro, uma das menores sementes dos seus dias, mas muito conhecida por agricultores, por jardineiros, e muito conhecida também por Jesus. Mas ele estava dizendo que essa pequena semente, quando plantada em um solo favorável, num percurso, num processo de 1 ano mais ou menos, dentre os elementos que podem favorecê-la, ela cresceria e se tornaria uma árvore podendo alcançar de 3 metros a mais. E aí eu começo a entender que a nossa fé, ela precisa existir, e não importa se ela é aos nossos próprios olhos insignificante, mas ela precisa existir. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que ela é responsável por tantas questões, aliás, por todas as questões, porque o autor de Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E dentro dessa nossa relação com Deus, se tem uma coisa que eu creio que há um desejo de nós lutarmos para fazer, é agradar a Deus. Por que Jesus então sempre batia na tecla de que eles precisavam ter fé? Por que eles chamam homens de pouca fé? Por que eles chamam ele, muitas das vezes, repreende por a fé deles ainda não está dentro de um desenvolvimento? A gente vai entendendo também que o grande problema não é que Deus está falando aqui que nós precisamos alcançar uma fé sistemática, uma fé que tenha uma explicação dentro dos seus conceitos de planejamento, uma fé convincente. Porque às vezes nós estamos pensando que é isso, que uma fé que pode ter um efeito como esse, é uma fé planejada, é uma fé impressionante, é uma fé que tem a sua formação dentro de projetos, de planos.
Dá a impressão que nós estamos diante de uma fé que ela não encontra empecilho, obstáculo. O que para nós parece, ou o que nós pensamos às vezes como cristão, é que a nossa vida em Cristo, ela tem que ser essa fé, essa super fé, essa fé que não encontra empecilho, que não encontra obstáculos. Porque parece que é o que a gente quer às vezes. A gente pensa que a nossa experiência de fé com Cristo, ela vai se dar dentro desse ambiente, onde porque eu tenho muita fé, a minha fé é muito grande, eu não vou me incomodar, eu não vou parar, eu não vou me intimidar, eu não vou me ver diante de circunstâncias das quais isso pode ser estranha e desconfortável. Esse é o pensamento que muitos de nós cristãos têm. Não é à toa que muitas pessoas, quando elas se veem diante de circunstâncias das quais elas não veem resultado dentro do processo esperado, logo vem um pensamento de desistência. Aí sabe o que pensam? Porque eu não tenho fé. Quantas pessoas já desistiram de caminhar com Jesus porque elas foram convencidas pelo seu consciente, ou pela percepção, ou por uma leitura bíblica que ela interpretou do jeito que ela olhou e percebeu que de repente ela não tem fé, porque ela não se vê diante de situações que possa permitir ela contar grandes façanhas. Ela até mesmo tem vergonha de abrir a sua boca, porque ela não tem grandes façanhas para contar, grandes acontecimentos como sendo resultado de uma super fé. Então logo ela é intimidada, ela logo é sufocada, e o pensamento que vem, talvez eu não seja alguém que tenha sido encontrado por Deus ainda, talvez eu não seja alguém preparado para ser cristão, porque eu não tenho uma fé tão assim, grande. Jesus não compara a fé com um monte. Jesus compara a fé como um grão. O que para nós fica muito claro que o que ele estava dizendo, ele não estava se referindo ao tamanho da fé, propriamente dito. Ele não estava dizendo que só vai ter uma performance bem sucedida na caminhada quem tiver uma super fé. Uma fé comprovada, uma fé demonstrada por situações que são impressionantes, por algo que se apresente com uma grande convicção, com grandes realizações. Porque é o que a gente pensa. Só que a mesma Bíblia que diz para nós que se nós tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderemos dizer a esta amoreira, arranca-se, lance-se ao mar, e ela obedecerá. É a mesma Bíblia que fala que tudo que nós pedimos, o Senhor fará. É a mesma Bíblia que faz uma alerta para nós. Que quando Jesus está se referindo a esse elemento chamado grão de mostarda, e ele não quis falar de uma super fé, porque uma das coisas que a super fé gera nos super crentes, nas super pessoas, é um sentimento de autoconfiança. É por isso que Jesus ensina os discípulos a ter uma fé que ela não é revelada, ela não se manifesta por um tamanho em si, mas pelo sentimento em si. Eu e você às vezes ficamos presos ao fato de que nós temos fracassado em algumas situações porque nós não temos tido fé. Um dia eu pregava sobre um machado que flutuara, quando o profeta estava reunido com alguns homens, construindo um lugar de oração, um lugar de uma escola de profetas, e um dos discípulos do profeta tinha pego um machado emprestado para cortar árvore, para fazer o galpão, o lugar de oração e a escola de profetas. E quando ele vai à beira do rio cortar primeira árvore, o machado solta da sua haste e vai cair dentro do rio. O moço põe a mão na cabeça, desesperado, ele fala: ai meu Deus, era emprestado. Ele se desespera porque o machado que ele estava usando, ele tinha pego emprestado com alguém para fazer um trabalho, e tendo em vista que o machado naqueles dias era uma ferramenta de alto preço, de alto custo, não era qualquer pessoa que tinha.
Não era tão fácil de encontrar um. E logo quando ele entende que o machado caiu no rio, e ele não poderia pegar, ele entra em crise, desespero. E ele comunica ao profeta. O profeta vem com muita calma, pega um pedaço de madeira, joga no rio, o machado flutua. Ele pega aquele machado, dá a mão com aquele rapaz, e fica tudo tranquilo. A história é muito linda. É uma história extraordinária. É uma história motivadora. E tem que ser. Mas quantas vezes o machado não flutua? Quantas vezes dentro de um processo de oração, o machado continua no fundo do mar e talvez ele nunca vá flutuar? Porque não significa que a fé é grande ou pequena. O que significa é que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós esperamos. E normalmente quando elas não acontecem do jeito que nós esperamos, uma das coisas que nós sacrificamos é a nossa relação com Deus. E justamente por acharmos que nós não temos fé, ou que ainda não alcançamos um nível de super fé, ou coisa do tipo, e entre permanecer esperando, permanecer caminhando, vem logo um pensamento de desistência. Porque quando Jesus fala da semente, mas ela não em si, a semente, ela não se apresenta como já sendo uma grande árvore, mas uma pequena semente tão insignificante, que algumas vezes era até mesmo impossível de se ver. Muitas vezes ela era tida como algo inexistente. Vista do ponto de vista de aparente inexistência, mas de repente no processo, ela cresce. Ela vai crescendo, ela vai ganhando, ela vai se encorpando, e ela alcança um tamanho de 3 metros a mais de altura. Mas ela começou sendo um grão, o menor grão. E isso muito vem aliviar a minha alma, porque eu começo a aprender que a fé, ela não é medida por Deus pelo seu tamanho, ela precisa existir. Ela precisa existir dentro de nós, ela precisa ser o nosso elemento de condução diante de Deus, para caminhar, para viver, para sermos cristãos que creem na palavra de Deus. Porque num momento ou outro nós nos deparamos com muitos problemas. Todos nós, todos os dias, nos deparamos diariamente com situações que, quando avaliada, são problemas que vão se avolumando, tomando proporções gigantescas. Um monte diante de nós. Elas vão se tornando realmente um monte diante de nós. Situações que fogem do nosso controle, situações que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, por que isso não se resolve? Aí de repente nós somos confrontados, porque tudo que nós queremos é a solução. Tudo que nós gostaríamos de sentir era que o nosso coração se desenvolvesse dentro de uma fé crescente, poderosa. Uma fé que praticamente ela sai do contexto de relacionamento, de dependência com Deus, e ela ganhasse notoriedade extra Deus. Uma fé que ela cresça tanto, que já não importa mais a nossa relação com Deus, apenas que ela resolva o problema. Porque é isso que a gente pensa. Principalmente quando nós estamos diante de situações que vão se desenvolvendo como conflitos e problemas na nossa vida. Tudo que a gente quer é a resolução daquilo ali. E aí a gente pensa o seguinte: num dado momento a gente começa a usar uma fé infantil, desesperada, de querer solução a todo custo. E a gente pensa que é assim que acontecem as coisas. Às vezes a gente passa a vida inteira tão alheio a Deus, tão nem aí para Ele. Mas vem problemas, vem sofrimento, vem choro, vem lutas, vem luto, vem desconforto. Mas quantas pessoas vivem seus dias nem aí para Ele, totalmente alheio a Ele, totalmente distante dEle, totalmente indiferente a Ele. Mas aí vem a crise, vem a luta, vem a dificuldade. Aí nesse momento Deus é importante.
Aí nesse momento eu quero que a minha fé, que até então nem existia, porque o primeiro elemento que a fé propõe é uma fé no Filho de Deus. O primeiro elemento que a fé propõe para quem quer de fato desenvolver um relacionamento com Deus é crer no Filho. Alguém perguntou assim, o que é necessário? Perguntaram para Jesus, o que é necessário para que façamos a obra de Deus? Ele falou, creia naquele que Ele enviou. Ah, você quer fazer a obra de Deus? Então creia naquele que Ele enviou. E Deus enviou o seu Filho Jesus. Creia nele. Mas as pessoas vão pensando que a fé é confissão positiva, é determinismo. Ah, eu determino, eu vou colocar aqui meus pensamentos positivos e vai acontecer. Mas por incrível que pareça, esse tipo de fé infantil ou ilógica, ela também às vezes ela permeia o conceito de muitos cristãos que ainda não entenderam a relação homem-Deus, a relação de fé. E elas se perdem no tempo, e aí quando precisam vão querer a todo custo, desesperadamente, querendo que as coisas aconteçam. É como se Deus estivesse falando assim, a fé de vocês é tão pequena que não vai resolver. Mas não é porque Ele está dizendo pelo tamanho, mas é pelo grau de relacionamento, é pelo que está proposto no coração. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, no livro de Hebreus capítulo 11, chamado de galeria da fé, daqueles que são os heróis da fé, mas sobretudo é um exemplo de fé que nós temos reunido num só texto, é o Hebreus 11, que vai começando desde do Gênesis, falando de Caim, Abel, de Enoque, de Noé, e vai se desenvolvendo por todas as Escrituras, por todas as pessoas que demonstraram fé. Mas o que aquelas pessoas têm diferente de nós, em nossos dias? Talvez seja de fato uma relação que ela saia do superficial. Talvez seja o fato de nós adentrarmos, mergulharmos nesse relacionamento com Deus e falarmos, olha, se Deus fizer, é Deus, se Ele não fizer, é Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Ele não quer uma fé tamanho do monte, Ele quer uma fé que se compare ao grão de mostarda. Porque foi com uma fé dessa que Abraão, ao receber um convite de Deus para sair do meio da sua parentela, está lá no Hebreus 11, também está lá no livro do Gênesis capítulo 12, ele ouve um chamado de Deus para construir uma história à parte da sua realidade até então. E o que ele faz? Ele não mede esforços, ele sai daquele ambiente, ele sai e larga tudo para trás ali, até mesmo a família, conforme diz o texto no Hebreus capítulo 11, e ele vai em busca de viver uma experiência com o Deus da Bíblia, com o Deus Criador. E nessa experiência, diz as Escrituras, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É por isso que a fé diz, o Hebreus 11 fala assim no versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O Abraão não viu a terra, o Abraão não viu o lugar, ele não recebeu um mapa, sai daqui, segue essa trilha, ele pura e simplesmente ouviu a voz de Deus e foi, engajou-se na proposta de Deus, sem ficar fazendo muitas perguntas, Deus, eu vou comer no caminho, Deus, eu vou vestir no caminho, Deus, oh Deus, não, ele foi, ele pura e simplesmente foi, e o que a Bíblia diz que aconteceu? Recebeu herança. Diz ainda, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, como herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé de Abraão não é medida se ela era tamanho de um grão de areia, ou se ela era de qualquer tamanho que fora.
ela só se desenvolveu na caminhada, ela só foi acontecendo, porque ele creu, porque diz as Escrituras que Abraão creu, ele imputou isso como justiça, Deus imputou isso como justiça, ele creu, mesmo não tendo uma Bíblia, ele creu, mesmo não tendo um profeta falando ao seu ouvido, ele creu, isso é fé. E ela surge de que contexto? De um contexto religioso? Não. Abraão não estava numa igreja, Abraão não estava num seminário, Abraão não estava numa escola bíblica dominical ou qualquer coisa. Abraão pura e simplesmente, ele ouviu, creu e seguiu a Deus. O que nós temos que entender com isso? Que esses homens do Hebreus 11 é um exemplo de fé. E que tipo de fé? Do tipo de fé que vence o mundo, como está escrito no livro de 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos diante de um Deus que Ele não está medindo a nossa fé, Ele não está querendo colocar uma trena e dizer, vou medir a fé desse, vou medir a fé daquela, até porque não tem como nós ficarmos medindo a fé um dos outros. Fé é um elemento invisível, ele só acontece na nossa relação com o Pai, só vai acontecendo, e ela precisa existir, porque o contexto do capítulo 6, que eu li o livro de capítulo 17, do livro de Lucas, que fala sobre a fé, que nós temos que entender que ele fala do perdão. Você pode verificar que ele está falando sobre o poder do pecado, mas também o poder do perdão. E o que ele está dizendo? Se o pecado atua, maior tem que ser o poder da fé para o perdão do pecado. Ele diz ainda que alguém venha te prejudicar durante, por exemplo, o versículo de número 3 fala, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender-se, perdoe-lhe. Se pecar outra vez, contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar a você e disser, estou arrependido, me perdoa. Sabe o que Jesus falou? Perdoa-lhe. Só consegue agir assim quem de fato tem fé para perdoar. Por isso a fé se faz um elemento fundamental na nossa relação com Deus. A fé se faz um elemento de suma importância nessa nossa relação com o Pai, porque se é preciso fé para expulsar o demônio, porque foi o que Jesus falou para os discípulos, olha, se vocês não tiverem fé comparada a um grão de mostarda, vocês não conseguem. Porque essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Jesus estava falando, olha, para perdoar é preciso fé, para expulsar o demônio é preciso fé. Abraão está dizendo, olha, para caminhar é preciso fé. Eu fico pensando que esse assunto é tão importante que Jesus ele vai tratando tantas vezes, a ponto de se admirar com o centurião que ele pede para curar o seu servo. E nem ao mesmo quer que Jesus vá à sua casa, porque não se sente digno de recebê-lo. Ele apenas diz, Senhor, fala uma palavra. Jesus olha para ele e fala, olha, eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos religiosos. Como é que Jesus mediu a fé daquele homem? Foi por uma trena? Não, foi por ações que ele tivera ali. Ele se rendeu, implorou, pediu. E nem se deu, ele nem mesmo conseguiu ir até Jesus, ele pediu favores, porque ele se considerava indigno de chegar a Jesus. Humildade. Jesus ele não fica medindo a nossa fé pelo tamanho dos feitos que contamos, mas pelo aquilo que ele olha no nosso coração e ele enxerga. Jesus não vai medindo a fé de alguém, porque ela pegando um microfone oportuno e conta os seus muitos feitos, dizendo, eu tenho uma super fé. Quase sendo assim, foi eu que fiz isso, olha, eu orei e fulano ficou curada, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, conforme a gente escuta muita gente falando, com um pouco ela fala assim, eu sou bom, tira Deus completamente, como se as pessoas ficassem um pouco vendidas, refém desse ego, desse pensamento de querer ser, de ter a mesma síndrome que muitas das vezes ela permeou e até chegou ao ponto de derrubar o Adão e a Eva. Quando Satanás falou, você vai ser igual a Deus, então eles foram lá e comeram a árvore do conhecimento. Dá uma impressão muitas das vezes que a gente pensa que a fé é um elemento à parte de Deus. Não pode ser. É muito interessante, eu fico pensando no livro de 1 Samuel, no capítulo
capítulo 17, uma história que todo mundo conhece. A história de Davi, que se tornou rei de Israel. Mas ainda no capítulo 17 ele era só um garoto. Mas era um garoto tão cheio de Deus, que no capítulo 16, ainda um garoto, ele é convidado, ele é lembrado pelas pessoas que serviam a Saul no seu reinado. Ele é lembrado porque ele era um jovem, e dois elementos me chamaram a atenção. No capítulo 16, ele era um jovem. Primeiro, ele tocava bem uma harpa. Segunda característica que eles dizem, ele era um guerreiro. Esses dois elementos abriram as portas para que Davi estivesse diante de Saul pela primeira vez, tocando uma harpa para que Saul pudesse ter paz, porque ele estava perturbado por um demônio. Mas a segunda aparição de Davi, ela se dá no capítulo 17, diante de Saul, assumindo a responsabilidade de lutar contra o filisteu Golias, um gigante de quase 3 metros. E é muito interessante que depois de um período considerável em que Israel estava sendo oprimida num campo de batalha, oprimido pelos filisteus, porque eles tinham lá o Golias de quase 3 metros, afrontando. Diz a Bíblia que no capítulo 17, quando vai chegando lá pela altura do versículo 40, no 41, quando Davi se apresenta a Golias, Golias olha para Davi e despreza Davi. O Golias, que tinha quase 3 metros, despreza Davi, que deveria ter 1,65 m aproximadamente. Um jovem garoto ainda. O desprezo de Golias foi nítido. Diz o texto que Golias desprezou Davi. Aí eu fico pensando, Davi diante daquele homem de quase 3 metros de altura, com toda uma indumentária de guerra. A lança dele era um absurdo. A velocidade com que ele manejava aquela lança. Davi está diante do Golias, sendo ele apenas um garoto, nem equipamento, nem ferramenta, nem armas apropriada para aquele combate ele tinha. Mas pior se faz quando o Golias olha para ele e despreza pelo seu tamanho, pela sua aparência raquítica, pequena. E do outro lado está um camarada de quase 3 metros que o Davi olha. Eu fico pensando assim, o que será que passou pela cabeça de Davi? Diante de um enorme gigante, de um guerreiro afiado, habilidoso. Eu penso que Davi olhou para ele, e ao mesmo tempo que ele olhou aquela estatura toda, aquela capacidade toda, ele não procurou nem ter conhecimento disso. E não é porque ele estava olhando para ele dizendo assim, eu sou bom, eu sou capaz, pelas minhas próprias competências. Mas ele olha para Golias e ele faz uma declaração. Ele fala, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que faz Davi vencer Golias não foi as ferramentas, que por sinal era muito primitiva. Davi desce ao ribeiro, pega 5 pedras trabalhadas pela água, coloca dentro da sua funda, apresenta-se diante do Golias. Ele pega a sua ferramenta, a sua arma, e lança, com a funda ele lança, tira do alforje as pedras, e com a funda ele lança, e ela crava na testa do Golias e derruba. Quem vai dizer que isso foi habilidade de Davi? Quem vai falar que Davi passou anos e anos se preparando para enfrentar Golias? É óbvio que não. Davi era um pastor de ovelhas. Ele lutava assim com os animais que tentavam devorar as ovelhas que o seu pai tinha e que ele cuidava. Mas ele nunca tinha ido para um campo de batalha, nunca tinha ido para um campo de guerra para lutar com nenhum guerreiro. E de repente ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras. Mas enquanto ele pegava aquelas 5 pedras, é possível que ele estivesse orando, falando com Deus. Ele pega aquelas 5 pedras trabalhadas pelo tempo, pelo rio, coloca dentro da sua alforje e vai. Mas eu acredito que orando, falando, Deus, é no teu nome que eu vou. E quando ele chega diante do Golias, ele nem procura ter conhecimento de todas as habilidades. Ele pega a sua funda e na primeira pedrada que ele lança,
ela acerta a fonte, bem na fronte de Golias, e Golias cai ao chão. Davi sai daquele cenário vitorioso. E quem era Davi? Se formos medir a fé de Davi pelo valor que as pessoas davam para ele nos seus dias, vamos começar dizendo então que ele era um homem sem fé, porque dentro da sua própria casa, nem o seu pai, nem os seus irmãos procuravam dar nenhum valor a Davi. Mas Davi era uma semente, era um grão de mostarda se desenvolvendo. Davi era um grão de mostarda se desenvolvendo no campo do cuidado daquelas ovelhas. Davi era um grão de mostarda se desenvolvendo e crescendo. Crescendo para Deus, crescendo em Deus. E quando ele se vê diante do monte, ele diz: monte, é hoje que tu vai ser lançado de diante da minha frente. O monte chamado Golias foi vencido por Davi, com uma funda, 5 pedras, mas sobretudo, com uma fé que ele colocava no Deus vivo. Ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias zombou, riu, mas de fato quem riu por último foi Davi. Por quê? Porque Deus era na vida de Davi. A fé de Davi não era fruto de uma competência. Ele não depositou a sua fé na sua capacidade humana. Ele depositou a sua fé no Deus com quem ele tinha um relacionamento. É por isso que esse homem sai vitorioso dessa batalha. É por isso que os heróis da fé estão registrados aqui como exemplos de homens e mulheres que renunciaram, que disseram não aos prazeres desse mundo, que foi o caso de Moisés, que rejeitou tudo para ser filho da filha de Faraó, porque Deus tinha um propósito na vida dele. É isso que Deus está falando conosco. Não é o tamanho de uma fé, não é uma fé que vem impactar as pessoas, o mundo, pelo muito falar, mas é uma fé pelo viver. O que Deus está dizendo para nós essa noite é que Ele não procura homens, mulheres, pessoas que se propaguem como sendo super pessoas, super crentes, ou tendo super fé, mas sendo pessoas que como Ele se relaciona pela via da fé, de uma fé que ela existe talvez ainda como um pequeno grão, mas que dentro de um processo ela vai se desenvolver, e ela vai se tornar grande, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Uma outra história que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você, porque é por ela que eu quero encerrar. Está no livro de Mateus capítulo 14. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus no capítulo 14, no verso 13 em diante. Nós estamos diante da primeira multiplicação dos pães, dos alimentos, pães e peixe. Estamos aqui percebendo que o que o texto propõe é que Jesus já tinha passado um período reunido com aquelas pessoas que seguiam a Ele por tudo quanto lugar que Ele ia, e já tinham pego um barco, ido atrás dele, atravessaram o deserto, chegaram no lugar, Ele estava ali pregando já há 3 dias, e as pessoas estavam ali ouvindo, conforme desde a narrativa do verso 13 vai falando, que estava já nesse período, estava nesse ambiente já de pregações, de um período já, e aí os discípulos chegam para ele apresentando um plano de solução. Eu vou ler para você, verso 13 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, Ele teve compaixão deles, curou os que estavam doentes, e ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, já está ficando tarde, manda embora esse povo, a multidão é muito grande, para que eles possam ir pelos povoados, talvez conseguir alimento, comprar alguma coisa para comer. A solução que os discípulos encontram é essa: olha, pega eles, dispensa, manda com que eles vá embora, até porque a gente não tem responsabilidade nenhuma com eles que se virem. E a Bíblia diz que quando Jesus está falando isso aqui, ele está ouvindo os discípulos falando, ele fica observando eles, e eles dão essa sugestão. Jesus no versículo de número 16 fala assim:
versículo de número 15, versículo 16, respondeu Jesus: eles não precisam de ir. Jesus rebate a proposta dos discípulos, eles não precisam de ir, eles podem ficar. Mas a Bíblia diz que os discípulos ficaram sem entender o que estava acontecendo, e eles disseram assim: mas não tem como alimentar esse pessoal, é muita gente, como é que a gente vai dar para eles algo para comer? Porque foi o que Jesus falou. Jesus falou assim: eles não precisam ir, deem vocês mesmos algo de comer. Aí de repente os discípulos começam a ficar olhando um para o outro, dar risada e falar assim: só pode ser uma pegadinha, Jesus só pode estar de brincadeira com a gente. Como que a gente vai alimentar essa multidão, sei lá, talvez eles chutassem o número, 5.000 pessoas aqui para mais, como que vai alimentar todo esse povo? Mas a Bíblia diz que Jesus fala para eles isso, exatamente tendo a proposta do que ele faria. Ele já tinha em mente o que ele faria, por isso que ele não está fazendo pegadinha, ele não está brincando com os discípulos, ele está apresentando uma proposta, que aos olhos dos discípulos ela soa assim como soa aos nossos olhos ouvir, dizer assim: transporta-te monte daqui para o mar, e o monte vai se transportar. A gente escuta isso e fala: isso é absurdo, isso é impossível. Imagina que o monte vai se transportar de um lugar para o outro, vai se deslocar de uma região montanhosa e vai se precipitar no mar. Talvez a gente olhe para esse texto como os discípulos pensou: ele deve estar de brincadeira, mandando a gente alimentar quase 5.000 pessoas. E diante disso, os discípulos não têm muito o que fazer mesmo, porque eles não tinham os recursos para isso. E eles provam que eles não era um recurso para alimentá-los. Faltava nele aquilo que Jesus vai tentando mostrar para eles nesse próprio texto. De repente alguém chega ali e diz assim: olha, mas tem um rapaz aqui. Tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e tem 2 peixes. Mas aí os mesmos discípulos que trazem a informação falam assim: mas o que seria 5 pães e 2 peixes para essa multidão? A gente vai percebendo a racionalidade com que eles vão agindo. E por que eu digo isso? Porque nós estamos diante de um texto que fala de homens que já estavam andando com Jesus um certo tempo, homens que já tinham visto Jesus fazer coisas absurdas do ponto de vista humano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala para eles assim: olha, deem vocês mesmos de comer, Jesus estava tentando ensinar para eles os princípios que faz com que eu e você, como cristão, na vida, vamos produzir resultados, não baseado na lógica, não baseado na racionalidade, mas baseado num elemento chamado fé. Porque a fé, ela nos leva a um nível de esperar, até mesmo para acontecimento de coisas que nós não estamos vendo. É por isso que quando eles falam: tem um rapaz aqui, eu fiquei pensando assim: como que eles chegaram ao conhecimento de que havia um rapaz ali que tinha 5 pães e 2 peixes? Como que eles chegaram a esse conhecimento? Aí é óbvio que o próprio rapaz deve ter falado para eles: olha, deixa eu falar uma coisa, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Mas com que pensamento esse rapaz pega 5 pães e 2 peixes e apresenta para eles como sendo a solução de um problema? Aí eu fiquei pensando, porque dentro do coração daquele rapaz estava acontecendo algo extraordinário. O que aquele rapaz estava dizendo era o seguinte: olha, nas minhas mãos só são 5 pães e 2 peixes, e é só isso. Mas nas mãos de Jesus, esses 5 pães e 2 peixes vão se multiplicar, e todos vão comer. Jesus manda trazer aquele rapaz, pegar aquele alimento, e é o que ele faz. Ao pegar, ele dá graça. Aquele pão e aquele peixe se multiplica, e mais de 5.000 pessoas comem, sem contar mulheres e crianças. Mais de 5.000 pessoas sentam, em grupo de 50, em grupo de 100, e ao sentar eles vão comendo, eles vão se alimentando, a ponto de sobrarem 12 cestos ainda cheios. E eu fiquei pensando assim: que ação extraordinária desse jovem, que chegou à conclusão de que na mão dele eram só 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus ia virar um grande banquete. Sabe o que isso me faz pensar?
que o que Jesus estava revelando para aqueles homens ali, é que ele realizou aquele milagre da multiplicação, porque havia alguém naquele meio, que teve uma percepção que foi para além, e que estava ali preparado com uma pequena quantidade de alimento, mas que ele creu que através da fé, ele demonstra uma fé tão grande, e ele entende que aquele alimento na mão de Jesus ia se multiplicar. Jesus estava falando assim, é esse tipo de fé, tamanho de um grão de mostarda, que eu procuro, é esse tipo de fé que ele procura no meio do seu coração. Não é uma fé que não vê problema, não é uma fé que não vê crise, não é uma fé que não vê montanhas, mas é uma fé que se posiciona diante dos montes, e não cruza os braços e diz, esse monte é grande demais, e eu não posso resolver. Ele procura homens e mulheres, que mesmo diante do monte, possa dizer assim, eu creio que esse monte, ele vai sair da minha frente, ele vai virar um grãozinho de areia. Eu creio que essa circunstância, esse problema, essa luta, essa crise, essa enfermidade, esse problema familiar, essa situação X ou Y, ela vai se resolver no nome de Jesus. Eu creio. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Que a gente não precisa de uma super fé, a gente precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E a gente vai começar a dizer para os montes das nossas vidas, os montes de conflitos, os montes de problemas, que estão diante de nós, na família. Talvez você olhe para a sua família, olhe para o seu casamento, e fale, esse monte é gigante demais, é grande demais, eu não tenho como resolver. E a minha fé não se compara a um grão de mostarda. Aí logo se pensa assim, bom, nesse caso, o melhor a fazer é desistir de tudo. Porque muitos estão desistindo, porque quando chega diante do monte, compara o monte com a sua fé e diz, pô, a minha fé, nem de longe, é do tamanho de um grão de mostarda. Mas por que se chega a esse pensamento? Porque se pensa assim, que vai falar assim, olha, problema some da minha frente hoje, e no outro dia, ele vai ter sumido. E a gente esquece do processo. Salmo 23, o salmista Davi, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas o mais interessante é que quando você vai ler o Salmo 23, nos deparamos com as diversas experiências do rei Davi. Ora em águas tranquilas, em verdes pastos, mas ora no vale da sombra da morte. Porque estar no vale da sombra da morte não significa não ter fé. Estar na sombra, na água fresca, nas águas que refrigeram a alma, nos pastos verdejantes, também não representa uma super fé. O que a Bíblia diz, e o que eu aprendo, é que não importa se eu estou nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, ou se na região da sombra da morte, passando pelo vale da sombra da morte, eu sei de uma coisa, eu creio naquele que pode todas as coisas, porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Por isso o salmista Davi fala, tudo posso naquele que me fortalece. Nessa noite, é isso que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Talvez você esteja diante de circunstância que você fala assim, o que eu faço? Se eu nem fé tenho. Aquele jovem rapaz, ele também viu um monte. Os discípulos viram um monte. Só que os discípulos arrumaram uma maneira de resolver que não se encaixou na vontade de Jesus. De repente chega um rapaz, um simples rapaz, um humilde rapaz, com toda a singeleza de coração, ofertando o que ele tinha. E o que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Mas tudo que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. Sabe o que eu aprendo? Que Jesus não quer uma fé do tamanho do monte. Ele quer uma fé do tamanho de um grão de mostarda para dizer ao monte. E o que faz a gente ter uma fé do tamanho de um grão? Oferte tudo a Deus, sua vida. Aquele jovem estava dizendo assim, olha, tudo que eu tenho é isso e eu coloco nas tuas mãos.
Aprenda a colocar na mão dele hoje tudo que você tem, toda a sua vida, todas as suas situações, todos os seus conflitos, todos os seus problemas, todas as suas lutas, todas as suas agonias, toda a tua insônia, toda a tua complicação de vida em todos os ambientes, todos os medos, todas as crises que se manifestam. Coloque diante de Deus, lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que Ele está procurando. Não é uma super fé, mas é uma fé tamanho de um grão de mostarda, que vai dizer para os montes, que vai dizer, conforme disse no livro de Lucas, o texto lido aqui, nós vamos dizer para aquela amoreira, olha, se transporta daqui, se arranca. E é o interessante que nós estamos falando de uma árvore que tinha uma raiz sólida. Era uma árvore que estava profunda. Mas ele disse, se você disser para essa árvore, lança-te daqui, ela vai se lançar, porque tudo quanto você pedir no meu nome será feito. O que nós temos que aprender é desenvolver uma fé no nome de Jesus. É como os discípulos que tinham pescado a noite inteira. No livro de Lucas capítulo 5, haviam passado a noite inteira trabalhando e não haviam pescado um peixe. E nós não estamos falando de aventureiros, estamos falando de pescadores profissionais que passou a noite inteira trabalhando, mas não pegaram um peixe. Eles voltam para a beira do mar para lavar as redes, para guardar o barco, desanimado, triste. Jesus fala para eles assim, olha, lance as redes no outro lado, vá para a água mais profunda e lance as redes, lance, vá mais adiante. Talvez o que você precisa é um pouquinho mais adiante. Foi isso que Jesus falou assim, olha, vá para onde as águas são mais profundas, vá um pouquinho mais adiante, lance as redes. O problema é que quando a gente não vê o resultado, a gente guarda as redes, sai do barco, abandona o barco e vai embora, sem peixe, sem rede, sem barco. Jesus está falando, não, volta aqui, lance as redes onde as águas são mais profundas. Ele está dizendo para você hoje, olha, se lança um pouco mais em Deus, que a tua fé vai se desenvolver, a tua fé vai crescer, e você vai conseguir ver coisas que ninguém vê. Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não conheces. É o que ele está dizendo para nós. Quando os discípulos que estavam naquele barco, que ainda não eram nem discípulos, se tornaram discípulos a partir de então, aqueles pescadores estavam no barco, apresentando as suas desculpas, dizendo, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos absolutamente nada. Mas de repente, sai dos lábios dele uma palavra que muda tudo. No versículo 5 ele fala, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Em outras traduções, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Não é sobre a minha capacidade, não é sobre o material profissional, um excelente barco, um excelente rede, excelentes pescadores, não, é sobre a tua palavra que eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, pegaram tantos peixes que pareciam que as redes iam se romper e o barco ia virar. Mas ele fala assim, sobre a tua palavra. O que nós aprendemos é que uma fé que move montes não é uma fé à toa, é uma fé que está sobre a palavra. É uma fé da vida de alguém que se baseia na palavra de Deus para agir. Não sai agindo aleatoriamente, por conta e risco, mas age sobre a palavra de Deus. E aquele que age sobre a palavra, pode ter certeza de uma coisa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela chega pela manhã. O dia vai amanhecer e a situação vai mudar. Porque quem está falando é o Senhor dos Exércitos. É aquele que deu vitória a Davi. É aquele que curou o servo do centurião. É aquele que disse para esses homens aqui, lança as redes. É o mesmo que está dizendo para você hoje. Por que você está pensando em desistir e parar? Achando que você não tem fé. Que na tua vida as coisas não estão acontecendo porque você é um sem fé. Hoje Deus está falando, então tenha uma fé. Tenha pelo menos a semente. Porque Ele que faz crescer.
Você acha que a semente de mostarda ela cresce por esforços próprios? Nem a plantação é por si só. Deus fala assim no capítulo 4 do livro de Marcos, comparando o grão de mostarda com o reino. Um homem saiu e semeou. É Deus que faz crescer. Mas a Bíblia fica muito nítida nas declarações que Deus quer usar o homem. O relacionamento de Deus é com você, é comigo. Então, hoje, em nome de Jesus, aí onde você está, no seu lugar de adoração, quero que você feche os teus olhos. Quero que você feche os seus olhos e comece a pensar de modo diferente. Mude o seu raciocínio. Deus mudou a história de pessoas porque elas mergulharam nele. Abraão creu sem ter nenhum mapa. Creu na promessa. Davi venceu Golias sem ter nenhuma arma apropriada. O que a gente aprende aqui não é pela competência do homem, é pela misericórdia de Deus. E o Deus da misericórdia está te ouvindo, está me ouvindo nessa noite. Eu quero orar por você e por você. Quero que você feche os teus olhos e coloque diante de Deus agora todos os seus montes, os seus muitos montes, os seus muitos conflitos, os seus muitos problemas. Problemas que tiram o seu sono, problemas que tiram o seu desejo de realizar coisas simples, como a rotina do dia. E que te leva só a pensar em tragédias, em fracassos e em derrota. Porque você olha para você e acha: eu não tenho fé para mudar nada. Permita hoje que no teu coração comece a brotar uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E deixa ela crescer, deixa ela trabalhar, deixa ela se desenvolver na presença daquele que é. E num determinado momento da caminhada, ela vai se tornar uma grande árvore. As aves vão vir se aninhar nela. Porque quando você cresce em Deus, o próprio Deus utiliza da sua vida, da sua fé, para abençoar a vida de outros e outras. E é para isso que a gente está aqui. Não é para viver em função de si, mas se permitir ser usado por Deus para ajudar, para abençoar, para alcançar, para ser canal de bênção. Como aquele rapaz com 5 pães e 2 peixes, e alimenta mais de 5 mil pessoas. Tenha fé, que as coisas podem mudar. Persevere em oração. Lucas 18 diz que uma mulher viúva orou perseverantemente. Mesmo o juiz sendo incrédulo, ela teve vitória. Persevere em oração, persevere na fé, porque Deus dará vitória. Eu quero pedir hoje, em nome de Jesus, que você creia na palavra de Deus. Creia no Deus da palavra e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir: Pai, muda essa situação em nome de Jesus. Tendo em mente que você já pensou nos seus muitos montes que quer colocar diante de Deus agora, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em cuja presença nós estamos, porque não poderíamos estarmos em lugar melhor, não poderíamos estar em condição melhor do que essa, onde nós estamos aqui para te adorar, estamos aqui para glorificar o teu nome, e mediante a tua palavra tão poderosa, que nos norteia, que nos faz levantarmos da sarjeta da vida, olhar para o alto e dizer: eu creio, eu sei que eu posso fazer essas coisas naquele que me fortalece. Eu hoje tomo posse. Que você possa tomar posse aí e dizer: hoje eu tomo posse de uma vida vitoriosa, eu tomo posse de uma iniciativa diferente, diante dos fatos, diante dos montes, diante das crises, diante dos problemas, diante das adversidades. Eu tomo posse, eu me levanto, eu me ergo, eu me posiciono, eu posiciono a minha vida, eu posiciono a minha fé diante do meu Deus. E não importa com quantas pessoas digam: eu não tenho fé, porque eu não tenho que provar para ninguém nada. O que eu tenho que fazer é buscar a Deus, é buscar o Senhor, é mergulhar no rio de Deus. Aleluia.
Aleluia, mergulhe no rio de Deus. Glorifica o Senhor. Porque enquanto glorificando ao Senhor, os montes vão sendo se deslocados, vão sendo arrancados, vão sendo removidos. Em nome de Jesus. E quanto mais montes são removidos, os seus olhos vão serem possíveis enxergar para além do monte o que Deus tem para a sua vida. Cada monte removido, a visão vai se ampliando e você vai percebendo que mais Deus tem para você e para mim, em nome de Jesus. Então é diante dessa palavra que eu peço ao Pai que possa te ouvir. Eu peço ao Pai que possa te acolher nessa noite, acolher as tuas lágrimas, acolher a tua fé, acolher o teu olhar, acolher a tua vida nas suas mãos poderosas, acolher os teus montes, acolher os teus problemas e dizer: Deus, eu me lanço hoje, coloco aqui, diante do teu altar, porque eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu me coloco diante do Senhor, como serva, como servo, como filho, como filha, que tão somente crê, mesmo que não vejo, eu creio, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo seja com você, que Deus te prepare grandes coisas e que montes sejam removidos, que árvores de bloqueio sejam removidas, que dúvidas sejam arrancadas, que conflitos e problemas sejam arrancados pelo poder do nome de Jesus, que milagres aconteçam, assim como o milagre da multiplicação aconteça tantos outros na minha e na sua vida, que nós possamos falar: Deus é Deus, Jesus Cristo é a solução. Eu te convido a meditar nisso, a guardar no teu coração essa palavra e viver, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um ótimo domingo com o término dele, uma ótima semana, um beijo no seu coração, que o Espírito Santo continue conosco todos os dias da nossa vida, até a vinda dele para nos buscar.